Muito bem, seguimos o nosso Minuto Bom Dia, agora falando de esporte. Por isso eu estou recebendo aqui nos estúdios o nosso repórter Edson Castro. Edson, boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde, Leandro, boa tarde aos telespectadores. Edson, me dê 5 motivos para acreditar que o Ipiranga tem um bom ano. Hoje a gente trouxe aqui, na edição impressa do jornal Bom Dia desta quinta-feira, 5 motivos para acreditar em um bom ano do Ipiranga e 5 motivos para acreditar em um bom ano do Atlântico. O Ipiranga, que esse ano tem competições extremamente importantes, volta para a Copa do Brasil, tem a divisão de acesso. Na minha opinião, Leandro, montou uma equipe bem interessante em se tratando de divisão de acesso. Agora, claro, em termos de Copa do Brasil, em termos de Campeonato Brasileiro da Série C, eu ainda acho que precisa algum reforço. Embora alguns jogadores que estão na Série A, são 5, que vão voltar depois para o final aí da divisão de acesso, início do Campeonato Brasileiro da Série C, acho que o Ipiranga vai ter que buscar algum reforço para buscar alguma coisa dentro do brasileiro. Agora, na Copa do Brasil, e aí a gente traz um dos bons motivos para você acreditar no Ipiranga esse ano, é que dentro da Copa do Brasil, se o Ipiranga conseguir avançar da primeira para a segunda fase, o Ipiranga vai colocar nos cofres mais de R$1 milhão. E isso sim pode, porque aí na segunda fase é uma incógnita, né? Você pega o Fluminense, muito provavelmente, né? E embora o Fluminense esteja novamente em dificuldades, assim como foi em 2016, quando enfrentou o Ipiranga, o Ipiranga conseguiu trazer a decisão contra o Fluminense para dentro do Colosso da Lagoa. É muito difícil você passar pelo Fluminense num jogo único de segunda fase da Copa do Brasil. Então, para você vislumbrar daqui a um pouco R$2 milhões dentro da Copa do Brasil é bem complicado. Agora, se vier esse 1 milhão passando da primeira para a segunda fase, o Ipiranga monta uma outra estrutura de futebol. E aí, daqui a um pouco, pode sim sonhar com a volta para a primeira divisão, que é um dos bons motivos aqui para o torcedor acreditar e trabalhar junto com o clube, né? E também, daqui a um pouco, ter um time um pouco mais coeso aí para o brasileiro da Série C, que aí não é apenas se manter no brasileiro, porque se não tiver, nós vamos viver de novo um ano em que o Ipiranga vai ter que se manter no brasileiro da Série C, não vai poder querer muito mais do que isso. Edson Castro, a gente aqui que é assalariado R$1 milhão para passar de fase em 2 jogos, hein? É muito dinheiro que rola. Isso na Copa do Brasil, que é um torneio Copa do ali, Brasil, né, mas a Copa do Brasil hoje, Leandro, é o torneio que mais paga no futebol brasileiro. O campeão esse ano o campeão vai levar R$50 milhões. Então é um torneio muito concorrido, né? E, enfim, o Ipiranga vai ter dificuldades desde o primeiro jogo, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, enfrentando a Votuporanguense na primeira fase, é um pouco mais fácil de você dar o segundo passo, né? Até porque o empate no jogo de lá já classifica, lembrando que é um jogo só, as 2 primeiras fases da Copa do Brasil. Antes de falar os 5 motivos do Atlântico, vamos falar dos esportes que vão ser falados em 2019. Qual deles aí? A gente traz aqui uma relação das modalidades esportivas que Erechim vai viver nesse ano de 2019. Está começando o ano, enfim, a gente está trazendo essas relações. Então a gente fala do Colosso da Lagoa, que é mais ou menos o que nós falamos aqui em termos de Ipiranga, Caldeirão do Galo, que é o que a gente vai falar daqui um pouquinho sobre o Atlântico, o Rally de Erechim, que volta a ser realizado esse ano e que tem uma data diferente, vai ser no primeiro final de semana de junho, não mais no penúltimo final de semana de maio. Mudou a data, mas a expectativa é a mesma, né, de um grande evento. Futebol amador, esporte amador, futsal, e aqui a gente traz 2 rústicas que vão acontecer durante o ano. A primeira delas em abril, as 2 já tem data, né, em abril e em dezembro, que são eventos esportivos que, embora amadores, trazem muitos competidores de fora do município para competir aqui em Erechim. Então são eventos bem importantes. Jogos do SESI que acabam unindo aí toda os trabalhadores da cadeia industrial, né, e em competições que a gente tem a primeira fase, que é a fase municipal, depois quem vai vencendo vai indo para frente, né, fase regional, estadual, enfim. E nós vamos ter aqui, de novo, uma prova do Enduro de Velocidade, que é o Enduro Fim. Erechim volta a sediar uma prova esse ano, Campeonato Gaúcho e Copa Sul, data marcada já para o dia 2 de junho, nós vamos ter então um evento do Enduro de Velocidade. A gente traz essas informações no jornal de hoje. No Beira-Rio e na Arena, como é que estão as coisas para Grêmio e Inter? Começa hoje, tanto para Grêmio quanto para Inter. A gente traz aqui uma entrevista com o presidente do Grêmio, dizendo que o elenco sim vai ter condições de conquistar algo
ao longo de 2019, e o Inter ainda naquela situação com o Rafael Sobis, deve ser anunciado nos próximos dias, mas até então não tem uma definição sobre o caso do atacante, que é aqui de Erechim, inclusive, mas o Inter que anunciou o Neilton, atacante que é do Vitória da Bahia, que está chegando, inclusive vai se apresentar hoje em Porto Alegre. Lembrando, tanto o Inter quanto o Grêmio se apresentam hoje para o início da pré-temporada. Tanto o Inter quanto o Grêmio vão usar equipes alternativas no início do Campeonato Gaúcho. Que pode ser bom aí, por exemplo, times como Ipiranga, né? Bom, times que vão estar disputando a Série A. Na página 24, a contracapa do Bom Dia, 5 motivos para você acreditar em um bom ano do Atlântico. E olha, ano 2018, a vice é legal, é importante, mas a gente sabe que não é bom, Ficou aquele gostinho amargo, né? Ficou aquele gostinho assim... Vencemos, mas perdemos, né? Você chegar em 4 finais não é fácil. Eu entendo toda a avaliação positiva que a direção, comissão técnica e até mesmo os jogadores do Atlântico fizeram do ano de 2018, porque realmente estar na decisão de 4 competições, do quilate que o Atlântico chegou, na Supercopa, muito, muito complicado chegar, grandes adversários, na Taça Brasil igualmente, embora disputado em Erechim, na Liga Nacional então nem se fala, e na Liga Gaúcha nós temos aí 3 forças do futsal gaúcho, volta e meia surge uma do interior, mas mesmo assim é complicado. Agora, faltou aquele algo a mais, aquele título que poderia ter vindo, lembrando que o Atlântico perdeu 2 títulos em casa, perdeu a Taça Brasil e também a Liga Nacional dentro do Caldeirão. Isso deixou o torcedor um pouquinho mais preocupado em relação ao que pode vir para 2019. As campanhas que o Atlântico fez foram muito boas. Exatamente. Isso deixou assim. E o time era muito bom, a equipe era muito boa, né? E realmente aí faltou o título. E surgiram até algumas críticas no final do ano por parte do torcedor, né? Que viu o time chegar, mas não conquistar títulos. Embora para o próximo ano, que é o ano de 2019, a gente está começando agora, nós vamos ter uma reformulação do elenco do Atlântico. Por quê? Primeiro, vão se perder ao menos 2 lideranças importantes do time, o Keké e o Café, que não vão fazer parte mais dessa equipe. O Gé, que é um jogador de referência, estará fora do Caldeirão também. Alguns jogadores que acabaram saindo. 4 jogadores que vão chegar, desses 4 a gente pode dizer que 2 são apostas, são 2 jovens talentos do interior do futsal gaúcho, e 2 vêm com bagagem, que é o caso do Gessé e do Caio Júnior. Porém, tem que ver como é que eles chegam também ao Caldeirão do Galo. Mas a gente traz aqui 5 motivos que fazem o torcedor acreditar um pouquinho mais que esse ano vai dar para buscar algum título, brigar por coisas grandes, como foi o ano de 2018. O Atlântico vai estar de novo na Supercopa, vai estar na Liga Nacional, na Liga Gaúcha, e vencendo a Supercopa, ele também pode estar na Libertadores na próxima Taça Libertadores de clubes. Então o que acontece? Tem sim motivos para o torcedor acreditar, manutenção da comissão técnica, manutenção de uma base de jogadores que ficou, e alguns destaques, como o Alan, que a gente traz destacado aqui na foto, o Silva, o Lucas, que terminou o ano muito bem, o Alan, Careca. o Silva, o Careca, tu acha que esses aí podem substituir a magnitude e a importância para a torcida que Keké e Café tinham, por exemplo? Na edição de amanhã, a gente vai traçar 5 desafios que o Atlântico vai ter que enfrentar nessa temporada. E desses 5 desafios, um deles está ligado à experiência e à liderança dentro de quadra. Então, o que acontece? A saída do Café, a saída do Keké, do Gé, são 3 jogadores extremamente experientes, que aquela questão de você chegar numa decisão de título não é necessariamente a técnica que vai prevalecer ali na hora da decisão em quadra. Às vezes, a experiência, o saber lidar com a situação, com a pressão adversária, com a pressão também da respeita torcida. mais aquele jogador, né? Fala, opa, aquele ali tem que tomar Exatamente. cuidado, né? A hora do Careca talvez seja essa. O Careca foi o melhor goleiro do país nesse ano. Vai ter que saber lidar com isso. Tá? O Lucas, embora nunca fosse uma grande liderança dentro do Atlântico, talvez chegou o ano dele, voltou bem, terminou muito bem o ano, vai ter que talvez se transformar num desses líderes. E outra liderança que eu vejo surgindo no Atlântico é o Alan, né? Que embora jovem, embora tenha chegado para ser uma das apostas do Atlântico, ele já se transformou num grande jogador, num grande destaque dessa equipe do Atlântico. Então talvez ele também vai ter que tomar um pouco desse protagonismo para a temporada 2019. Assim como o Silva, que aí sim já é um jogador mais experiente e que também vai ter que saber lidar com essas situações
que o Atlântico vai enfrentar nessa temporada. Mas amanhã, hoje a gente trouxe 5 motivos para acreditar num bom ano do Atlântico. Amanhã a gente traz 5 desafios que o Atlântico vai ter que enfrentar nessa temporada 2019. Muito bem, amanhã também vai ter os destaques do Ipiranguinha novo. Se apresenta hoje, Exatamente, a apresentação do Ipiranga hoje à tarde. A gente vai estar presente lá, toda a equipe da TV também do jornal, para acompanhar essa apresentação. Lembrando que dos 32 jogadores anunciados, 5 não vão se apresentar hoje, porque eles estão emprestados a times da Série A e voltam depois, obviamente, do final da campanha dessas equipes na primeira divisão.